Você não tem vídeos, não tem relatos reais, não tem, sabe, coisas que possamos ver hoje e realmente legitimar. Você tem uma série de anedotas, e algumas pessoas diriam que isso não é evidência concreta, enquanto outras diriam que é. Então, como você pode descartar a evidência dele e dizer que essa outra evidência está correta, quando você não tem como legitimar nenhuma das duas? Primeiro ponto. Os documentos do Novo Testamento têm muito mais evidências manuscritas do que qualquer documento da Antiguidade. Chega a ser constrangedor. Aristóteles, Platão, Tucídides, Heródoto. No máximo, temos 20 manuscritos existentes. É só isso que temos, 20. Do Novo Testamento, temos em grego mais de 5.000. Não há comparação. Os evangelhos do Novo Testamento têm mais evidência manuscrita do que qualquer documento da Antiguidade. E certamente, espero que vocês acreditem que Aristóteles, Platão e Júlio César realmente existiram. Eu acredito, mas o comentário de Júlio César nem sempre é confiável. Não, Júlio César escreveu sobre as guerras gálicas. As evidências históricas mostram que elas aconteceram. Aconteceram, mas Júlio César era um político. Sim. Ele escrevia para entreter, não só para fins de sua própria reeleição. Se você usa evidências, deixa de ser fé. É aí que você e eu discordamos. Eu diria que, se você acredita em algo sem nenhuma evidência, isso é cegueira. Ingenuidade. Cara, você tirou as palavras da minha boca. Ótimo, estamos pensando juntos. A fé precisa estar baseada em evidências, senão é ingenuidade cega. Ok. Se Jesus Cristo tivesse sido um Jimmy Jones ou David Koresh do primeiro século, você acha que eu colocaria minha fé nele? Não. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, você acha que eu colocaria minha fé nele? Não. É porque Jesus Cristo viveu o tipo de vida que, nos meus melhores momentos, eu tentei viver, mas falhei. E, em segundo lugar, é porque Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. É por isso que eu dou um passo de fé e confio nele. Eu não chego para uma pessoa na rua e entrego minha carteira para ela. Eu entrego minha carteira para ele porque as evidências mostram que ele é confiável. Isso é fé, entregar minha carteira para ele. Como Deus está presente na Terra hoje? Deus está presente na Terra hoje através do seu Espírito Santo, atraindo você para Ele. Ele te ama. Ele quer que você passe a eternidade com Ele no céu. E Ele quer que você viva em um relacionamento espiritual com Ele. Ele te deu o dom da vida. Você tem um encontro marcado com a morte. Ele quer te dar a vida eterna. E quanto ao Haiti? O que tem? Deus acabou de matar todas aquelas pessoas. Não. Um terremoto não é Deus gemendo. Isso é panenteísmo. Mas Deus pode controlar tudo? Sim, Deus controla tudo. Por que ele não impediria terremoto? Bem, é simples. Deus escolheu limitar parcialmente o seu poder ao nos criar com livre-arbítrio. O motivo pelo qual Deus escolhe limitar seu poder é porque, se ele não te der livre-arbítrio, você pode amar? Claro. Como uma máquina ama? Como algo que não tem livre-arbítrio pode amar? A máquina está viva. Seu cachorro te ama. Senhor, se você estivesse namorando uma moça nos últimos 2 meses e ela dissesse que te ama, e hoje à noite seu pai te ligasse e dissesse, filho, eu estou pagando $1.000 por semana para ela te amar, como você se sentiria? Eu ficaria chateado, mas eu não tenho namorada. Ótimo. Fico feliz que você ficaria chateado. Tudo bem. Por quê? Porque o amor, para ser real, precisa ser livre. Seu cachorro é livre e te ama. Eu não sei. Nunca tive boa conversa com meu cachorro, então não sei sobre cachorros. Mas eu sei sobre minha esposa e meus amigos. Sei dos meus 3 filhos. Eles realmente me amam. É loucura eles me amarem, mas me amam livremente.
Cachorros não são avançados como a gente. Eles não falam ou conversam sobre livros. Não sei se um cachorro ama. Não sei o que passa na mente do cachorro. Se fizer isso, ótimo. Mas tudo isso volta para por que Deus permite que coisas terríveis aconteçam? Por que Ele nos permite ter o livre-arbítrio para deixar coisas terríveis acontecerem? Nós não causamos aquele terremoto. Certo, nem Deus. Na verdade, Gênesis 3 relata que, quando nós, seres humanos, nos rebelamos contra Deus, Ele deu um passo para trás em relação ao planeta Terra, e o caos preencheu esse espaço. A natureza começou a se desfazer, a se deteriorar. E assim, nascemos em um mundo amaldiçoado, bagunçado, injusto, desigual. Não porque Deus criou o mundo assim, mas porque nós, seres humanos, dissemos a Deus para sumir. Ele se afasta do planeta Terra e o caos explode. Então você nasce em um mundo injusto, assim como eu, assim como os haitianos. A natureza está amaldiçoada. Amaldiçoada porque não seguimos a Deus. Amaldiçoada porque dissemos a Deus para sumir. Ele se afasta do planeta Terra e o caos explode. Então por que pessoas boas morrem sem motivo? Porque a vida é caótica e bagunçada. Por que devemos alimentar os famintos? Devemos alimentar os famintos. Porque eles têm valor real como seres humanos criados à imagem de Deus. Porque Deus nos criou com um entendimento de justiça, amor e compaixão. E Deus nos responsabiliza por alimentar os famintos, porque foi para isso que Ele nos criou, para amar. E quando você vê alguém passando fome, você tem que alimentar essa pessoa. E quando você vê alguém com câncer, você tem que tentar encontrar uma solução para o câncer dessa pessoa. Bem, deve ser feito para Deus porque não posso fazer o que era bom no mundo. Você não pode fazer isso só pela boa vontade. Mas Deus diz que tem que ser feito para Ele. Não, Deus não diz que tem que ser feito para Ele. Mas a questão é: por que você faz isso por boa vontade? Por quê? Por que você alimenta os famintos por boa vontade? Por quê? Me importo com as pessoas. Quero vê-las tendo sucesso e felizes. Ótimo. Você não acha que isso é relativo ou absolutamente bom? Me importo com todos aqui. Ótimo. Ok, agora lembre-se, a única maneira de existir um absoluto moral, como o bem real, é se houver algum Deus para criar e definir esse valor intangível do bem absoluto real. Como assim? A ciência não prova justiça, bondade e amor. Justiça, bondade e amor são valores intangíveis, certo? Você nunca viu metro de justiça, nunca mediu quilo de amor. E eu não diria ciência, eu diria sociologia. A sociologia define justiça no contexto da sociedade. A justiça varia de sociedade para sociedade, e você pode medi-la, pode quantificá-la em termos da sociedade, no contexto. Não é um conceito absoluto universal para todo ser humano. Ela pode enxergar justiça diferente de como eu enxergo justiça. Ele pode enxergar justiça diferente de como você enxerga justiça. Isso tem a ver com o contexto, não é algo universal. Você acha que os nazistas erraram ao gasear? Pela minha visão de justiça, claro. Você acha que existe um valor de justiça que está acima da sua cultura? Claro, existem diferentes visões de justiça, sim. Não, mas existe uma lei. Existe um valor de justiça? Não, eu não acho. Você já ouviu falar dos julgamentos de Nuremberg? Sim, de 1945 a 1949, certo? Agora, os advogados dos nazistas eram brilhantes. E o que eles argumentaram foi: vocês, aliados, precisam entender uma coisa. Esses soldados nazistas gasearam porque o comandante deles mandou. Em segundo lugar, porque a cultura deles mandava. Então, quem são vocês, americanos e ingleses? E franceses, para julgarem nazistas que estavam simplesmente seguindo ordens e a cultura deles? Os julgamentos de Nuremberg ficaram parados até que o conselheiro americano, Robert Jackson, se levantou e disse que existe uma lei acima da lei. E, de acordo com essa lei, acima da lei da cultura e das pessoas poderosas, gasear Jesus é absolutamente errado.
Obviamente, a única maneira de existir uma lei acima da lei da cultura é se houver algum tipo de mente anterior à mente humana, que define o que é justo e o que é injusto.